Graça e paz a todas, bom dia, que Deus abençoe cada uma, o nosso encontro, Deus abençoe. Quero pedir para a Josi se ela pode orar. Bom dia, paz. Paz, Senhor. Josi, você pode orar? Tá sem áudio. Não quer, ele travou, foi. Foi. Essa é a nossa irmã Valéria. Deus abençoe, paz. Bom dia. Bom dia. Ela vai orar junto comigo, tá? Que ela é nossa intercessora do grupo. Senhor, meu Deus, queremos, Pai, neste momento, nesta manhã, abençoar a vida de todas as irmãs que estão aqui conectadas para ouvir a Tua palavra, para receber de Ti o refrigério, a direção. Pai, são mulheres que Te louvam, mulheres que buscam a Tua face, Pai. Responde os clamores, responde as questões, Senhor. E venha, Pai, com a direção, abençoando a cada uma, abençoando a pregadora que vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus, dando direção, revelação daquilo que o Senhor quer falar a cada uma. Pai, abençoe de uma forma especial cada vidinha e sua família em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, Deus abençoe, obrigada. Obrigada, Meire, mais uma vez, Deus abençoe, viu? Por ter aceito o convite da Cris. Se quiser começar. Amém. Pai do Senhor, irmãs. Amém. Estão me ouvindo bem? Estamos. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar. Ontem falou-se sobre Débora, né? Foi uma bênção. Oh, glória a Deus. E hoje o Senhor me levou a Ruth. Eu gosto muito dessa passagem de Ruth. Uma mulher de fibra. Eu vou ler só um pedacinho aqui. E o capítulo 1, o verso 8. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência para como vós usastes com os defuntos e comigo. Aleluia. Eu acho que eu nunca estive tão nervosa para ministrar como hoje. Essa passagem de Ruth, ela é muito conhecida, né? A maioria de nós sabemos. Um livro bem pequeno. Então, Noemi, ela com o marido dela, que eles eram de Belém de Judá, eles estavam passando necessidade e foram buscar melhorias. Muitas das vezes nós fazemos isso em nossas vidas, né? Às vezes a gente está passando dificuldade e a gente vai procurar alguma coisa que seja melhor para nós. E eles foram lá para Moabe, para os campos de Moabe. Moabe era filho de Ló, né, do incesto com a filha dele. Aí foi Elimeleque, né, o Malom e o Quiliã, que foram para lá e permaneceram lá um bom tempo. E lá os filhos de Noemi se casaram com Orfa e Ruth. Só que aí chegou um tempo que morreu o marido de Noemi, passou um pouco, morreu um filho, de repente morreu outro filho, ficou lá ela sozinha, viúva, sem saber o que fazer da vida, né, longe da terra dela. Aí ela começou a passar necessidade lá também. E ela pensou o quê? O que eu faço da vida? Aí se ouviu falar que na terra onde que eles estavam tinha se melhorado, que lá já tinham
algo para comer, que não estava mais naquela escassez que estava quando eles saíram, até porque naquela época Noemi, ela tinha que seguir o esposo, mas agora não, ela tinha que tomar uma decisão por ela mesma. Aí pegou ela, as duas noras, vamos sair daqui. E estavam já para sair, aí Ruth chegou para as noras e falou, olha, eu não tenho mais filho para que vocês venham casar com os meus filhos. Eu já sou velha, não vou me casar novamente. E mesmo que eu tenha filhos, vocês não vão esperar eles crescerem para que possa coabitar com vocês, para que a nossa geração venha permanecer. Então volte para a casa de vocês, para sua mãe, para sua família, porque de mim não tenho mais nada para oferecer para vocês. Aleluia. Quantas vezes, não sei o porquê, o Senhor me fez emocionar nesse pedaço. Quantas vezes nós nos achamos tão impossíveis? Quantas vezes nós nos achamos que chegou o nosso fim? Nós não conseguimos mais dar um passo, porque de nós não vai ter mais nada de bom proveito. É como se Noemi quisesse sentar em algum lugar e esperar a morte. Só que do lado dela tinha alguém que falou, não, eu vou com você. Essa passagem, eu falo que é o ponto alto desse livro de Ruth. Que Ruth chega para a sogra dela e fala assim, aqui no verso, vou ler aqui do 14 em diante, do capítulo 1. Quando elas voltaram a chorar, né, tanto Orfa quanto Ruth beijavam a sogra, e Ruth grudou em Noemi e falou, pelo que diz, eis que a Orfa voltou, né, o 15 fala que Orfa voltou. Aí o 16 fala assim, disse, porém, Ruth, não me istes para que te deixe, me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ali ela fez uma escolha. Ela escolheu a este Deus poderoso. Porque a nossa vida é de escolha. Dependendo das nossas escolhas, nós seremos abençoados ou nós seremos amaldiçoados, nós sofreremos as consequências das nossas escolhas. Aleluia. Ruth fez a melhor escolha que ela poderia fazer. Ela se declarou, ela aceitou ao Senhor naquele momento, que o seu Deus, a partir de hoje, é o meu Deus. Porque aquele povo de Moabe era idólatra. Aleluia. Eu acredito que eles já tinham ouvido falar deste Deus poderoso, mas eles não sabiam exatamente como ele era. Mesmo sendo descendente de Abraão, parentesco, não descendente, tinha parente com Abraão. Porque Moabe era filho de Ló. E ela se declarou. Eu fico imaginando, hoje em dia, quando se faz o apelo na igreja, né? A pessoa levanta a mão, eu quero aceitar Jesus. Mas Ruth ali, junto com a sogra, ela falou,
a partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus. Naquele momento, a solidão de Noemi caiu. Eu acredito que aquela sensação que ela tinha de abandono não foi excluído totalmente, mas diminuiu dentro dela. Ela tinha, sim, uma preocupação de como seria. Mas ela estando com alguém, por isso que o Senhor fala para andar de dois. Vamos andar de dois. Aleluias. Porque muitas das vezes o vento bate, ele dobra, é perigoso quebrar. Mas quando está ali de dois, o vento bate, ele pode vergar, mas ele não vai quebrar. Porque um sustenta o outro. Aleluias. Um ajuda o outro. Glórias a Deus. Aí elas foram e Ruth continuou falando com ela. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ali como se ela tivesse feito um pacto de sangue com Noemi. E muitas das vezes nós falamos só de boca. Muitas das vezes nós somos superficiais. Mas Ruth, ela foi profunda. Ela mergulhou naquela água profunda. E verdadeiramente ela encontrou a água da vida, que é Jesus Cristo. Aleluias. Aí lá elas seguiram viagem. O 18 fala assim, vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar qualquer coisa. Noemi se convenceu, tá bom, Ruth, vamos lá. Imagina as duas caminhando. Quem sabe Noemi falando desse Deus poderoso para Ruth, porque ela já tinha uma certa convivência com Noemi, né, que era uma serva do Senhor, mas acredito eu que ela sabia pouco. E assim foram as duas, até chegar a Belém. Aí quando elas chegaram lá em Belém, aí lá vem os bochichos. Essa é Noemi? Nossa, faz tanto tempo que ela saiu daqui. Noemi está de volta. Olha como ela envelheceu. Olha, ela voltou sozinha. Está sem os filhos. Está sem o marido. Oh, coitada. Oh, coitada. Mas alguém estendeu a mão para ela? Alguém a ajudou? Não. Só ouve-se os comentários. Então, que nós não venhamos nos preocupar com os comentários que estão à nossa volta. Graças a Deus que nós ouvimos os comentários, porque significa que nós não somos surdos. Não é verdade? Mas que nós não venhamos agarrar nesses comentários, nessas conversinhas, porque realmente quem sabe da nossa vida é só o Senhor Deus. Foi Ele que determinou para nós, não foi quem está à nossa volta. É Ele que chegou e falou, minha filha, eu vou fazer com você isso, isso, isso. Muitas das vezes nós nem sabemos, nem imaginamos aquilo que o Senhor determinou para nós. Mas a partir do momento que nós estamos firmes com o Senhor, a partir do momento que nós caminhamos com o Senhor, aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida vai ser feito. Aleluia. Ontem, ouvindo a ministração da Neia,
que aí depois que ela ministra, a gente fica até com medo de falar alguma coisa, né? Porque ela é uma bênção. Eu falo que ela tem uma garra, sabe? Uma força vinda do Senhor. Aí falando com a Nilza, né? Naquela passagem, o Senhor falou comigo muito ontem, porque muitas das vezes nós ouvimos alguma coisa e nos entristecemos, né? Coisas que não é nem verdade, sabe? Então, a partir daquilo que a Neia respondeu para a Nilza, eu peguei para mim. Apesar que eu já estava com intenção de, sabe, de manter a minha posição como uma mulher de Deus, né? Porque muitas das vezes eu brinco muitas vezes, eu falo assim que a gente pega o arreio como que fala? O arreio pela barriga, né? Significa que a gente explode, igual a Nilza pegou a bolsinha dela e vazou na braquiária, né, Nilza? Só que muitas das vezes nós temos que manter a nossa posição, né? Porque quem nos chamou foi o Senhor, não foi aquele pastor. Então, a partir do momento que nós tomamos uma decisão tipo essa, nós perdemos a nossa razão. Não é verdade? Por mais que razão que nós tenhamos. É igual se eu escutar alguma coisa, eu chegar lá e falar, mas por que você falou isso? Eu vou perder a minha razão. Eu não estou mantendo a minha posição como uma mulher de Deus, né? Então, que nós venhamos ter temperança em tudo, aleluia. Só que Noemi, ela se lamentou, sim. Muitas das vezes, nós nos lamentamos quando algo acontece conosco, né? Ai, meu Deus, tô terrível, né? Tá acontecendo tanta coisa, eu tô sofrida, eu não aguento mais. Só que aí o Senhor vem e fala assim, peraí, calma, eu vou dar uma ajeitadinha nisso aí para você, tá? Porque já tá tudo aqui, ó, nos meus planos. O plano é meu, não se esqueça, o plano é meu. Se eu te levei, é porque havia necessidade. Olha só o que Deus está revelando. Quando Noemi foi para Moabe, havia necessidade de que Ruth voltasse com ela. E para que essa necessidade de que Ruth voltasse com ela, Ruth era bisavó de quem? Do rei Davi. Aleluia. Precisava-se de Ruth ali, para que ela encontrasse Boaz e tivesse filhos, que fosse a descendência de Davi, descendência do Senhor Jesus. Aleluias. Do improvável, foi bisavó de Davi. Ela entrou na linhagem do Senhor Jesus. Olha só, que maravilha de Deus. Aquilo que o pessoal achava que não era nada, estrangeiro. Aquilo que o povo achava que era intruso. Aleluia. Aquilo que o povo achava que não ia dar em nada. Até hoje é falado. Até hoje tem nas escrituras. Aleluias. Quantas vezes nós nos achamos improváveis. Quantas vezes nós não nos achamos nada. Porque à nossa volta parece que está tudo perdido. Mas Ruth fez uma escolha. Ruth, ela determinou para a vida dela. Ruth,
ela tomou uma decisão. Ruth era uma mulher de decisões. Aleluia. Ela tomou a decisão de estar com Noemi, tomou a decisão de aceitar o Senhor como Deus da vida dela. Ela tomou a iniciativa e decisão de ir com Noemi. Ela tomou a decisão e iniciativa de ir colher as espigas. Porque a Noemi, ela não falou para ela, falou assim, olha, você vai procurar alguma coisa para a gente comer. Não, ela que chegou para Noemi e falou que ia colher as espigas. Falou, Noemi, eu imagino que naquela época eles falavam sogra, né, alguma coisa assim, ou mãe, parece que eles tinham muito costume de falar mãe, né, porque eles pegavam a sogra como mãe. Eu tô indo lá, eu vou colher umas espigas pra gente, né, porque nós precisamos ter o nosso alimento. E ela olhou para a Noemi já era uma mulher de uma certa idade, né, cansada. E naquela época, o trabalho de uma nora era ser ajudadora da sogra. E hoje em dia tem muitas noras que ficam deitadas o dia inteiro, mora na casa da sogra, como se diz, não prega prega num sabonete, dorme dia e noite, e ainda se levanta, não tem a comida pronta. Ah, não tem comida não? Não é verdade? Então, naquela época, havia essa diferença muito grande. Se honrava os idosos. E nós temos que honrar quem está à nossa volta. Aleluias. Muitas das vezes, não sei por que o Senhor está me levando a isso. Muitas das vezes, nós estamos dentro de uma casa de oração e os nossos pastores são bem mais novos que nós. E nós temos uma tendência de olhar e nós acharmos que nós já temos uma certa vivência. Isso eu falo até em relação a pessoas também que são evangélicos praticamente desde que nasceram. Estão na presença do Senhor há muito tempo, então acha que sabe todos os segredos e macetes que vêm do Senhor, né, que tem dentro da casa de Deus. E acha que sabe um pouco mais do que aquele que está pastoreando. Só que nós temos que entender que aquele que está pastoreando, ele está lá porque foi o Senhor que o colocou. E se nós estamos sendo ovelhas, porque o Senhor nos colocou como ovelhas. Ele é o anjo da igreja. E nós temos que ter obediência ao anjo da igreja. Isso é fato. Não é coisa da nossa cabeça. Isso é fato. Mas vamos voltar lá em Ruth e Noemi. Aí Ruth foi lá colher as espigas com humildade, porque Ruth, ela era uma mulher que tomava decisões, ela tomava iniciativa, mas ela era humilde. Ela era obediente. Acima de tudo, Ruth era obediente. O Senhor trabalha na obediência. Obediência. Aleluia. Se nós não formos obedientes, nada vai ser resolvido em nossa vida. Aleluia. Nós vamos padecer muita coisa, até a gente aprender que a nossa vida é resolvida na obediência. Ruth chegou lá, começou a pegar as espigas, aí Boaz, ele foi lá naquele dia, ele viu ela e perguntou para os rapazes, quem é essa moça? Aí falaram, né? É a nora de Noemi, que voltaram, Noemi ficou viúva, perdeu os filhos, e estavam ali, aí Boaz chegou para Ruth e falou, olha, tipo assim, seja muito bem-vinda, né? Fica aí, trabalhe conosco, não vá para outros campos, porque era perigoso,
né, uma moça sozinha, estar em lugares onde havia muitos homens, por mais que rígido que fosse aquela época, mas havia sim um perigo. Permaneça conosco, permaneça com as moças, você fique à vontade. Ele a acolheu, essa é a verdade, né? Ele a acolheu, fica conosco. Aí ainda falou, ó, vocês deixam cair algumas espigas, porque naquela época tinha-se esse costume também. Você tinha necessidades, você não tinha trabalho, você ia para os campos, onde que se colhia lá as espigas, então aquilo que caía, você poderia pegar. Então Boaz falou para os moços dele, para o pessoal que trabalhava com ele, falou, ó, de propósito, vocês podem deixar cair algumas espigas para que ela pegue. Tanto que ela pegou bastante, foi feliz e contente para a casa dela. Chegando lá, conversando com Noemi, falou, para onde você foi, né? Qual campo que você estava? Aí ela falou, eu fui para o campo de Boaz. Aí Noemi, ela se lembrou que Boaz era o remidor da família. Porque naquela época também existia esse costume. Quando ficava viúva e não tinha mais filhos, tinha o remidor, aquele da família que era o parente mais próximo, que ele tinha como uma obrigação de casar com uma viúva para que a descendência do morto permanecesse na terra. E assim, a Noemi lembrou disso, Boaz é o nosso remidor. Então, faça isso. Vai lá, deita aos pés dele, faça-se conhecer a ele, fala quem é você, que você está disposta, né? Ele é o seu remidor, o remidor de nossa família. Ruth, mais uma vez, foi obediente, fez aquilo que Noemi falou a ela, deitou aos pés de Boaz. Boaz era um homem íntegro. Deus não ia escolher ninguém mais ou menos do que alguém obediente com integridade para que fosse da geração do Senhor Jesus. Aleluia. Boaz chegou falou assim, eu vou casar com você. Só que tem um outro, não, antes disso ele falou assim, tem um outro remidor, antes de mim que é um parente mais próximo. Eu vou resolver essa questão. E se ele não quiser, eu estou aqui. Tanto que ele falou com um parente lá, graças ao bom Deus, o parente era muquirana, aí ele não quis casar com Ruth, porque senão ele ia ter que dividir a herdade dele, e ele queria tudo para ele, acho que ele queria levar embora no caixão, né? Eu não vou separar com ninguém, não vou fazer nada com ninguém, é tudo meu, porque tem aquele egoísta, né? Existe muito perto de nós, mas nessa passagem, louvado seja o nome do Senhor pelo egoísmo dele, porque já é tudo preparação do Senhor, né? O Senhor já vai fazendo tudo certinho, sabe? Ele vai encaminhando tudo. O caminho é meu, filha, o caminho é meu, aleluia. Sou eu que estou fazendo, e eu que determino, eu que levo, eu que trago, eu que faço, aleluia. Aí chegou lá, ele recusou, aí tem lá, né, o negócio que tinha que tirar sapato, aquelas coisas lá, fizeram tudo isso. Aí Boaz chegou para Ruth e falou, olha, Ruth, eu vou casar com você. Casar. Aí tiveram filhos. E Ruth, eu quero ler aqui o verso 2, a partir do 8. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher, foi daquela passagem que eu falei, né? E quando Boaz fala para Ruth, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegaste e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Não te dei ordem aos moços para que não te toquem. Ele já falou para os rapazes, falou, vocês nem chegam perto dela, hein?
Deixa ela quieta no canto dela. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Olha só que Boaz falou para ela. O Senhor galardeie o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ele está dizendo a Ruth: você veio se abrigar nas mãos do Senhor, você veio se abrigar nas asas do Senhor. Foi a escolha que ela fez de estar na presença do Senhor. Aleluia. O mundo pode estar desmoronando à nossa volta, mas a escolha que nós temos que fazer é estar nas mãos do Senhor, nas asas do Senhor. Aleluia. Não é nem um pedido, é uma ordem vinda do céu. O Senhor é educado, ele não invade. Mas ele deixou bem claro que a salvação é através dele, de mais ninguém. Não é quem está à nossa volta que vai nos dar a salvação. Aleluia. Não é o nosso pastor, não é o nosso irmão de igreja, não é o nosso vizinho que vai nos dar salvação. A salvação vem direto do trono do Senhor. Aleluia. Então não importa como esteja a tua volta. Aleluia. Quando Ruth e Noemi estavam voltando para a terra delas, para a terra de Noemi, o que poderia se imaginar? Que elas iriam morrer no meio do caminho, porque já não tinham mais nada, não tinham esperança de mais nada. Elas estavam indo para lá para ver o que ia dar. Aleluia. Mas em nenhum momento, por mais que Noemi tivesse falado que a vida dela era amarga, que o Senhor tinha feito que a vida dela se tornasse amarga, mas ela não chegou para Deus e falou: eu não quero mais saber do Senhor. Aleluia. Ela continuou como uma mulher reta, digna. Aleluia. Ruth, ela não chegou lá e começou a adorar outros deuses, porque ela fez uma escolha. Ela aceitou o Senhor Deus como Deus da vida dela, único e verdadeiro. Aleluia. E ela permaneceu fiel a este Deus, sem se importar com o que estava acontecendo à volta dela. Ela tomou uma decisão. A nossa vida é feita de escolhas e decisões. Aleluia. Como eu falei no início, a nossa escolha nos leva para o trono do Senhor, a nossa escolha nos leva para a cidade celestial. Ou a nossa escolha nos leva para as profundezas do inferno, porque essa é a realidade. Aleluia. Porque nós temos só dois caminhos. O caminho da verdade, o caminho da salvação, ou o caminho da perdição. Aleluia. Nilza, eu te peço encarecidamente, pelo grande amor que o Senhor tem pela sua vida. Não pense nunca mais na sua vida de se afastar do Senhor. Porque nós estamos aqui angariando a nossa salvação. É dia a dia, minuto a minuto.
estou. Aleluia. Glória a Deus. Ontem, a irmã Néia, ela falou muito sobre se tornar vítima. E eu, por muito tempo, eu me tornei vítima. Quando eu era mais moça, sabe, minha mãe sempre me subprotegeu, porque ela descobriu que eu tinha o coração lado direito logo que eu nasci praticamente, e com 13 anos mais ou menos descobriu que eu tinha um sopro, então ela sempre me subprotegeu. Então eu estava acomodada nessa subproteção. Me casei, tive os meus filhos, mas eu nunca fui uma mulher de ficar tomando decisões. Sempre se tomava decisões por mim. E sempre a coitadinha, porque, na verdade, a gente se acomoda, né? Porque as pessoas olham para nós, ela é bonitinha, que não sei o que lá, mas, né, não pode fazer muita coisa, tal coisa, ela tem um certo problema, né? Só que a partir de um certo tempo, a vida foi me ensinando. Eu falo que o que nós passamos pela vida nos ensina. Eu fiquei afastada muitos anos, e eu falo que foi um tempo perdido. A verdade é essa, quando nós nos afastamos do Senhor, é um tempo perdido. Só que nesse tempo perdido, se nós aprendemos com os nossos erros, já é alguma coisa de positivo. Dura nós ficarmos afastados, nós distanciarmos do Senhor e não aprendermos nada com tudo aquilo que nós passamos. Então, hoje eu consigo falar sobre aquilo que não é bom para que se faça e aquilo que é bom para que se faça. Porque o Senhor me ensinou tanto as coisas negativas quanto as coisas positivas. E eu aprendi a tomar certas decisões. E a minha decisão, a minha escolha, a melhor de todas, foi quando eu voltei para o Senhor e decidi que eu não sairia mais da presença do Senhor. Hoje em dia, a minha oração é estar cada vez mais digna diante deste Deus. Tem que ser a nossa oração diária. O inimigo está ao nosso derredor. Pequeno vacilo nosso. As pequenas brechas, nós temos que tomar muito cuidado também com essas brechas. Porque muitas das vezes nós deixamos brechas que nós nem nos damos conta. Muitas das vezes nós temos costumes que nós não nos damos conta que é brechas, onde o inimigo entra. Aleluias. Mas Ruth, ela tirou as brechas da vida dela. Ela se colocou na presença. Ela se derramou aos pés do Senhor. Por menos que ela soubesse das coisas deste Deus, mas a principal característica de Ruth é a obediência. Porque Ruth foi obediente, do começo ao fim. Aleluias, aleluias. Não sei por que o Senhor está falando sobre, enfatizando sobre a obediência neste momento. Decisões, obediência, determinações. Aleluia. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Primeiro, nós colocamos o Senhor na frente. Se não é para o Senhor ir comigo, então não deixe eu ir. Aleluia. Quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, na mesma hora o Espírito Santo de Deus fala conosco. Porque o Senhor fala, Ele nos toca.
Quantas vezes eu fiz alguma brincadeira que na hora senti aquele gelo assim no peito. E na hora o Senhor falou comigo. Não gostei. Parecia ser uma brincadeira inocente. Mas aquela brincadeira não veio do trono. Aleluia. Então que nós venhamos tomar cuidado naquilo que nós falamos. Que nós venhamos tomar cuidado da maneira como nós queremos conduzir a nossa vida. Aleluia. Ruth estava com uma mulher que ela não adorava deuses. Ruth estava com uma mulher que era serva de um Deus poderoso. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam assim, nós não podemos desfazer de ninguém, nós não podemos deixar de estar perto de alguém. Podemos sim. Porque Ruth, ela estava com Noemi. Ela não voltou com Orfa. Noemi não era adoradora de deuses. Se ela tivesse voltado com Orfa e estivesse junto com a família dela, ela não estaria na genealogia de Davi, nem do Senhor Jesus. Ela ia voltar nas velhas práticas. Então que nós venhamos igual essas duas irmãs, elas proferem a mesma fé. Elas estão juntas no mesmo propósito. Que nós venhamos ser amigas de pessoas que têm o mesmo propósito diante do Senhor. Paulo, ele não andava sozinho, tinha alguém com ele. Pedro tinha alguém com ele. O Senhor falou para os apóstolos, vá de 2 em 2. Aleluia. Que proferiam a mesma fé. Aleluia. Nilza, eu não sei quem que é próximo a você. Mas não precisa desfazer de jeito nenhum, não estou até falando isso. Mas que nós não venhamos, sabe aquela pessoa que coloca a mesma cabeça no nosso travesseiro? Que coloca a mesma cabeça no nosso ombro? Deixa alguém colocar a cabeça no teu ombro, aquela pessoa que profere a mesma fé que a tua. Para qualquer irmã que está ouvindo também nessa manhã. Que tenha do seu lado direito aquela pessoa que profere a tua fé. Aleluia. Porque se você estiver com alguém que não profere a tua fé, você vai ouvir conselhos que não vêm do trono, e que de repente você ainda pode parar e começar a pensar naquele conselho e falar, e não é que a pessoa está certa naquilo? Isso já é uma brecha que se fica. Amém? Então, que nós venhamos tomar cuidado com quem nós caminhamos, com quem nós deixamos colocar a cabeça no nosso ombro. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei alguma coisa aqui. O Senhor estava trabalhando na vida de Noemi, na vida de Ruth, de Boaz, com tudo isso que aconteceu nessa passagem de Ruth. Era o Senhor já trabalhando, fazendo um trabalhar ali. Como eu já falei também, se ele não tivesse levado Ruth junto com Noemi, ela não teria conhecido Boaz. Porque dali saiu uma linhagem real. Aleluias. Bisavó de Davi. Olha só. É tipo aquela história, você está achando que eu sou pouca coisa? Sou não, meu bem. Eu sempre falo assim, nós, sozinhas, com Deus,
nós somos maioria. Então, Ruth, que ficou viúva, sozinha, mas ela estava com Deus, e ela era multidão. Ela era multidão. Nós estamos na peleja. Muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos. Como no começo também, eu falando aqui, o Senhor levou sobre nos acharmos um nada. Nos acharmos fim de linha, fim de carreira, né? Fala. Mas o Senhor estando, não é nem o Senhor estando conosco, é nós estando com o Senhor, né? Porque Ele está ali, paradinho ali, e somos nós que saímos, né? Então, e venhamos ficar aqui, ó, um dedo, mas junto com o Senhor aqui, somos multidão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor venha continuar falando conosco, que nós venhamos tomar decisões vindas do trono, que nós venhamos colocar tudo nas mãos do Senhor e deixar nas mãos do Senhor. Porque a partir do momento que nós colocamos na mão do Senhor e nós vamos lá e reclamamos, ou falamos alguma coisa, ou chegamos, temos muito interesse em saber como que está acontecendo, e aí, se ficou sabendo alguma coisa, não sei o que lá, o Senhor acaba saindo e deixando você resolver aquele problema. Então, que nós venhamos colocar nas mãos do Senhor e venhamos permanecer na confiança do Senhor. Que nós venhamos tomar decisões e iniciativas que nos leve direto à nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pela confiança, mais uma oportunidade, e que o Senhor venha continuar falando conosco. Nesse dia de hoje, e todos os dias de nossa vida, todos os dias que o Senhor nos permitir estarmos aqui na face dessa terra. Amém? Amém, glória a Deus, obrigada, Deus abençoe. Palavra forte, né? Muitas vezes a gente se sente um nada, né? E a gente tem que saber que Deus está no controle de tudo. E estando com Ele, foi o que a Meire falou, a gente é multidão. E é isso que a gente precisa, né, tá buscando a presença de Deus e pedindo discernimento e entendimento para nós fazermos as escolhas certas. E sermos obedientes, né? Que isso não tem o que falar. Obediência conta tudo. Sempre, sempre. Amém. Glória a Deus.